Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os melhores Homem-Aranhas do cinema, na minha opinião. Será que eles têm alguma referência aos quadrinhos? Tudo mais nesse vídeo. Vou iniciar primeiramente pelo Tobey Maguire. Bom, ele sim ele tem referência aos quadrinhos, tá? Que é o Amazing Fantasy. Para quem não conhece, é o surgimento do Homem-Aranha, onde tudo começou. Então você vai conhecer os personagens mais próximos, a dificuldade dele, como Peter Parker, você vai conhecer quem é o Homem-Aranha de fato, você vai ver o primeiro uniforme dele e assim por diante, né? E você vai ver a galeria imensa do Homem-Aranha que mostra o decorrer dos volumes dos quadrinhos. Então é muito interessante. Tem alguns momentos durante o primeiro filme, principalmente o primeiro filme, que é muito cara do Amazing Fantasy. O segundo e o terceiro nem tanto, mas o primeiro, né, principalmente na parte da escola, ele descobrindo tudo mais, as dificuldades, né, com Peter Parker, isso permanece nos três filmes. Mas o primeiro tem aquela essência de quadrinho, sabe? É muito legal isso. O Homem-Aranha, ele sempre teve lançador de teias. Só que o Sam Raimi, que é o diretor, ele decidiu que fosse uma coisa orgânica, que ele já nascesse com isso e não precisasse se construir. É diferente a proposta, porque nos quadrinhos o Peter Parker sempre construiu o lançador de teias. Isso nunca teve nenhum momento, nenhum arco que ele nasceu com isso. Tipo, ganhou poder e já tá no corpo dele as teias, né? É diferente a situação. Não é ruim. Tem umas referências muito legais, assim, que é copiar e colar, sabe? Muito legal o que o Sam Raimi fez nos Três Homem-Aranhas, né? É um ícone, né, esse filme, né? Se você lembra do Homem-Aranha, você vai lembrar desse, né? Sobre o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Bom, ele não tem tantas relações aos quadrinhos, mas ele é baseado, pelo menos no uniforme, no Homem-Aranha do Ultimate. Além disso, ele é um pouco mais autoral, com a essência do Homem-Aranha, mas não é assim, olha, isso tem referência aos quadrinhos, etc. Não tem. Porém, entretanto, você compara entre o Tom Maguire e o Andrew Garfield, você vê que ele é mais focado no início do Homem-Aranha, você vê que tem umas relações, você vê que ele tem dois empregos e etc. O Andrew Garfield, você vê que ele é mais brincalhão, é mais zoeiro. Isso acontece com o Homem-Aranha, mas isso é mais depois do Amazing Fantasy. Isso é mais uma coisa mais atual do Homem-Aranha fazer isso. Os lançadores de teia, no Homem-Aranha, no Tom Maguire, era orgânico. Ele não produzia lançador de teia. Em comparação com do Andrew Garfield, ele produz um lançador de teia. O primeiro filme e o segundo são totalmente diferentes. Essa é a essência do Homem-Aranha. O Peter Parker construiu o seu próprio lançador de teia e não ter um orgânico. Ele nasceu com isso depois dos poderes, né? Melhor dizendo, né? Porém, entretanto, ter uma diferença, os quadrinhos é legal, né? Fica interessante. Citei, ele tem relações aos quadrinhos, isso é muito interessante. Só que o Tom Holland não tem relações aos quadrinhos, nem um pouco. No máximo, os uniformes, que o Aranha de Ferro, principalmente, que é muito interessante, ele aparece pela primeira vez, se não me falha a memória, no Guerra Civil, nos quadrinhos. Além do mais, ele aparece nos filmes, nos Vingadores Guerra Infinita. Mas além de mais, ele não tem essa essência do Peter Parker. Tudo bem que no terceiro filme do Homem-Aranha, putz, você vê que ele vai ter a essência do Peter Parker. Quem já viu sabe o que eu quero dizer. E eu tô muito ansioso pro quarto filme, porque eu acho que vai ser a essência do Peter Parker. Ele costurando a sua roupa, tem as suas dificuldades, e provavelmente você vai ver o trabalho dele. E finalmente você vai ver ele trabalhando como realmente o Peter Parker é. A conclusão de tudo isso, podemos dizer o seguinte: o melhor Homem-Aranha, na minha opinião, é o Tobey Maguire, porque tem relações aos quadrinhos, as motivações, os personagens. Ele é bem idêntico a alguns pontos aos quadrinhos. Putz, o Sam Raimi acertou de primeira, né? É diferente, uma coisa que o lançador de teia ele não tem é orgânico. Aí você pega o do Andrew Garfield, que é uma coisa assim, ele é mais despojado, ele tem uma relação com o Homem-Aranha do Ultimate, mas tipo, não tem muita coisa a mais. Ele não é um Homem-Aranha que você foca muito no trabalho, né, comparado do anterior. Aí você pega o último Homem-Aranha do Tom Holland, é muito fora, né? Ele tem um lançador de teia, o uniforme dele é interessante, é um Homem-Aranha com um olhar expressivo, mas além disso não tem muita coisa que a gente podemos comentar. Então, assim, na minha opinião, se falar assim, em um primeiro ponto podemos dizer assim, de qual é o melhor uniforme? O melhor uniforme, na minha opinião, é do
Andrew Garfield no Homem-Aranha, do Espetacular Homem-Aranha 2. Na melhor história, uma boa adaptação e tudo mais, é do Tom Maguire, que é muito bom, é excelente. A minha opinião de qual dos três Homem-Aranhas é o melhor? Bom, na minha opinião, é o Tom Maguire. Então é isso, se você curtiu o vídeo, curte, comenta e falou e fui!